mensagem que eu trago para vocês, dentro dessa palestra, tem exatamente um ponto focado no potencial que Deus nos dá desde que nós nascemos. Esse potencial é imenso, imenso, e que a grande maioria das pessoas usa muito pouco. Se você colocar um propósito para Deus, esse potencial aflora e você com certeza tem grande chance de ser um vencedor. Bom, então como eu falei, a proposta está aí, a palestra está aí, é potencial que Deus nos coloca versus um propósito que a gente tem que ter como cristão. Mas quando você olha o cenário, né? Por que as pessoas não exploram e por que não buscam esse potencial? Entendeu? Porque tem uma boa dose de mediocridade dentro daquilo que a gente olha do dia a dia, né? E aí as pessoas querem vencer desafios e acabam colocando uma barreirinha lá embaixo, né? Entendeu? Fala assim, não, mas tá bom assim, esse desafio eu consigo vencer. E acabam ficando acomodados. E por isso é que as causas da mediocridade, sabe? As pessoas ficam acomodadas, acham que está bom assim. Não preciso crescer mais que isso. Eu estou bem assim, entendeu? Não, está bom assim. E fica acomodado, entendeu? Muitas pessoas são indecisas, ficam o dia inteiro falando assim, que eu vou para cá, será que eu vou para lá? Eu vou para cá, eu vou para lá, e não decide, entendeu? Vai para aquilo que você definiu e segue em frente, pô, entendeu? E tem pessoas também que ficam presas ao passado, né? Não, mas tanta gente errou quando foi para a direita, então acho que eu não vou, porque não está bom, eu não vou, e fica preso a coisa do passado. E evidentemente, a falta de visão é terrível, né? E vocês vão ver que Deus dá essa visão, na medida em que você tiver o propósito, tá? Mas esse é o cenário de como é que as pessoas vivem. Você não muda nada que estiver disposto a tolerar. Então, assim, esse é um cenário. Por que nos acomodamos na mediocridade? Porque nos comparamos. Existe sempre uma tendência as pessoas se compararem. Olha, tudo funciona assim, então eu também tenho que funcionar assim. Entendeu? Tudo tem padrões estabelecidos. Não pode sair fora do padrão. É aquele padrão só e ponto final. Ninguém quer correr riscos. Ninguém quer ser ousado. Mas vocês sabem muito bem, no mundo cristão você tem que ter ousadia. Tem que ter bom ânimo e tem que ter ousadia. Enquanto você não descobrir isso, você fica assim, ó, comparadinho, fica na média, nem para lá, nem para cá. O que é então esse potencial? Está aí, esse potencial é muito forte. Vocês não imaginam o quanto o potencial que Deus coloca na gente é poderoso, é muito poderoso. Só que tem que descobrir como é que Ele usa isto. Na verdade, nós somos um tesouro em vasos de barro. E deixamos que Deus coloque a sua excelência em nós, porque a excelência é dele. E Ele coloca essa excelência em nós para esse potencial desabrochar. Tá aí. Quem poderia imaginar, né, que Moisés nascendo e estivesse no Egito dessa forma? Quem poderia imaginar que Davi seria um grande vencedor? Ninguém dava nada para ele. Quem podia imaginar que Paulo, né, que queria destruir os cristãos, virou um dos mais fortes apóstolos? Entendeu? Quem poderia imaginar? Potencial que tem dentro deles. Potencial que tem dentro deles e que souberam explorar. Bom, aí o que acontece? Aí as pessoas também desanimam, né? Às vezes estão pensando que conseguem desabrochar, conseguem olhar para esse potencial, mas desanimam. Por que desanimam? Porque estão distantes de Deus. Resumidamente é isso, tá? Estão distantes de Deus e não liberam o potencial. Aquelas pessoas que estão afastadas, que estão distantes, entendeu? Vivem desanimadas, vivem tristes. E olha, as pessoas também desanimam porque querem sempre acertar na primeira vez. E na primeira vez sempre é muito difícil de acertar. Tem que ter a persistência.
tem que ter bom ânimo, tem que ter foco, visão. Senão fica assim, ó. Fica lá, desanimadinho, triste, sombra, água fresca. Tá bom assim, não precisa mais. Estou desanimadinho. E aí, quais são os pontos potenciais para liberar esse potencial? Ninguém conhece o produto melhor que o seu fabricante. E quem que é o fabricante? É Deus. Ele conhece a gente e Ele sabe o potencial que Ele colocou em cada um de nós. Portanto, é impossível você ter esse potencial liberado distante de Deus. Se você estiver distante, volte para Ele, porque ligado em Deus, Ele te libera esse potencial. Você tem que, se você estiver distante, tem que ser radical, mudar aquilo que Deus tem para você e ficar centrado nele e liberar o que você tem no corpo, na carne. Fique no Espírito com Deus, porque Ele vai te dar esse caminho e esse potencial. Entender como é que Deus nos criou para funcionar. As pessoas acham que não precisam de Deus, que podem fazer as coisas sozinhos, mas tem que ter esse entendimento. Aplica isso na sua vida e viva pela fé. Porque se você vive pela fé, você com certeza será um vencedor. Nada que você não imagina conquistar será sem fé. Dobre-se para Deus, ore todos os dias, se posicione, coloque para Ele tudo que você vai fazer diariamente. Diariamente. E um segredinho importante, né, é você, eu já disse, sempre digo nas minhas palestras, não saia de casa sem orar. Toda manhã eu pego nas mãos da minha esposa, a gente ora. Se você está com a sua família e seus filhos, ore junto com eles, não saia sem orar. Se estiver dormindo, acorda, abra os seus olhinhos, vamos orar, entendeu? Segundo, coloque louvor no carro, para quem tem que andar em alguma distância. Vocês ouviram, o louvor cresce você com Deus. Coloque louvor no carro. Um dia o apóstolo falou assim: você tem som na sua casa? Coloque louvor em casa. Lá em casa está lá a Ariane, que trabalha aí com a gente. Ela chega de manhã, já clica no som da casa toda e a casa inunda de louvor. Só tem louvor 24/7. A sua casa vai ficar leve, vai ficar agradável. Se você for um cara mesmo, você põe na sua empresa também. Quem é empresário, ore de manhã na sua empresa com os seus principais funcionários e coloque um louvorzinho lá na sua sala. Agora tem aqueles de caixinha, né? Você deixa ele lá e está tocando lá, sozinho, só no Bluetooth. Baixa aqui no seu celular os louvores e toca. Sua empresa vai mudar, você vai mudar, você vai ser um empresário de sucesso. Não tenho a menor dúvida disso. Eu digo isso por experiência própria. Sabemos que Deus colocou esse propósito dentro daquilo que é seu, desde que você nasceu. Entenda isso, né? Como disse Paulo, ele não consultou a carne nem o sangue para pregar, porque ele assumiu esse propósito, porque ele tinha potencial e assumiu esse propósito dentro dele. E aí os seus recursos, você vai ter que descobri-los, e você só vai descobri-los quando você se dobrar na palavra e entender a palavra, porque está tudo lá. Tudo que você queira saber está na palavra. Tudo que está dito aqui está na Bíblia. É uma sequência, não tem erro, entendeu? A Bíblia é o nosso grande manual. E hoje está tão fácil, né? A gente põe no celular, põe no iPad, 2 palitos. Às vezes o pessoal está na empresa lá, agora estou cercado de japoneses, cercado de gringos, e aí fica aquelas reuniões intermináveis e tal. Eu ponho um iPad na Bíblia e começo a ler um salmo ali sozinho.
Entendeu? Aí eles falam assim: nossa, mas você está tão tranquilo, você não vê o que a gente está aqui arrebentando com a marreta, 5 paredes enormes? Continua, porque o meu Deus vai derrubar qualquer muralha, não se preocupe. E aí as coisas acabam acontecendo positivamente. Trabalho é a chave principal, né? Acabei de falar do trabalho. Sem o trabalho e sem a persistência daquilo que você quer fazer, daquilo que você colocou como visão, nada vai funcionar. E não deixe obstáculos, não deixe barreiras te derrubarem. Está aí. Quando Paulo encontrava uma dificuldade, ele buscava aquilo que aprazia a ele e que trazia o conforto de Deus dentro daquilo que ele se colocava como propósito. Então não deixe nenhuma muralha te atrapalhar. Então vamos lá, os princípios que governam o potencial, né? Essa é a sequência. Deus falou consigo, Ele fala com você. E você tem que aprender, acostumar a ouvir Ele, porque Ele fala com você. Ele fala com você nitidamente. Para quem gosta de ir no monte, então é lá onde Ele fala com mais tranquilidade com você. E quando eu preciso ouvir mesmo, eu subo no monte. E lá eu ouço. E Ele fala claramente. Então Ele também fala com você e te diz que Deus é Espírito, nós também somos Espírito. Não viva distante dele nunca, senão você está morto. Tudo que Deus criou, Ele criou para nós. Ele criou tudo para nós. E Ele nos habilita para isso. Às vezes tem um inimigo, né? E tem muitas vezes o inimigo do potencial. E o inimigo do potencial, muitas vezes, é o próprio medo, né? Então você viu, medo é considerar Golias demasiadamente grande para ser atingido. Fé é considerar Golias demasiadamente grande para não acertá-lo. Pequena diferença. Então não deixe o inimigo destruir a sua fé. Não deixe o inimigo apertar você para você ficar inseguro. E outra coisa, você tem que ser ativo, né? Você tem que colocar o plano, tem que colocar a tua visão e persistir e buscar. Não espere que alguém vá fazer por você. Deus está com você, te colocou potencial, te diz o seguinte: vá em frente que comigo você será um vencedor. Faça a sua parte. De novo, tenha bom ânimo, tenha ousadia e busque aquilo que você colocou como sua visão. E é isso aí. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Está lá, Provérbios 19, 21. Aliás, toda a sequência aqui tem uma sequência da Bíblia, né? Mas assim, se eu me imergir no detalhe de cada salmo, cada provérbio da palavra, a palestra fica longa. E vocês sabem que essa palestra aqui é uma palestra mais objetiva. Então a gente tem que acelerar um pouquinho. O pastor Marcos, ele fica assim, ó. Fica só olhando, ó. Já são quase 9 horas, hein? Tem que acelerar. Então, assim, na verdade, você vê que é uma mensagem simples, mas é uma mensagem para você refletir. É uma mensagem para refletir, porque tudo que está aqui está na Bíblia. Entendeu? E de fato, pensem nisso. Deus nos dá um potencial muito grande. Às vezes você lê em algum lugar que assim, algumas matérias dizem assim: nós usamos somente 20% da nossa capacidade intelectual, da nossa memória, do nosso cérebro. Talvez seja uma realidade, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas o potencial que Deus dá é muito maior, muito maior. E o cristão que tem sabedoria e colocar isso como um propósito e souber explorar, será um vencedor. Deus abre tudo para você. Saiba usar isso. Coloque como seu plano, mas nunca deixe de colocar aquilo que está na Bíblia para você todos os dias. Coloque claramente, em todas as situações. Não tem segredo, não tem erro. Sucesso vem. Aquilo que você espera vem para você. Mas tem que estar firme, tem que estar orando, tem que estar no propósito. Usar aquilo que está na Bíblia, principalmente frequentar os cultos, estar perto dos pastores, se aconselhar, estar próximo, porque a dinâmica é assim. E quando você tiver
algo que Deus te deu, corra lá na frente e dê um testemunho, que Deus se alegra do testemunho, porque o seu testemunho edifica mais pessoas. Muito bem. Vamos assistir um pequeno vídeo que eu sempre gosto de passar um vídeo. Extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. He was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me why. Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And I said, "God, until you answer me that question, I will not serve you." And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man. And that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have, or be thankful for what I do have. And my mum, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And those seeds started penetrating in my heart. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing the circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And in 2 Timothy 3 verse 16, it says, "All scripture is God-breathed." And I believe God breathed in me life and faith. This faith came over me. This peace came over me. And I felt like God answered my question. And what was the question and what was the answer? The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters.
But what was it specifically for you that made you say, Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow? Right. Because there was nothing else I could find. There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am, why I'm here, and where I'm going when I'm not here. And I haven't found that truth anywhere else but in Jesus Christ. And it was in Jesus Christ where Nick found the strength to do what many thought would be the impossible. It's so hard to be strong when people constantly say, you're not good enough, you know, go away, you know, we don't want anything to do with you. Nick, you're a nobody. Nick, you can't do this. Nick, you can't do that. Nick. In life, if you don't know the truth, then you can't be free. Because then you'll believe that the lies are the truth. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. This is not about Nick. It's not about Nick's capacity and capability to become this conqueror. I am nothing. I'm nothing. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. And what would you rather? Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. In the last decade, Nick has shared his story in 24 countries to over 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same. God loves you. That He hasn't forgotten your pain. He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31 says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. É importante sempre no final da palestra um vídeo que edifica. Nós somos perfeitos, todos que estão aqui são perfeitos. Você vê que uma pessoa que não teve braços nem pernas assumiu uma postura de um cristão vencedor, e por ele Deus usou o potencial dele para converter milhares de pessoas. Isso é muito importante. Em nome de Jesus, todos que estão aqui serão mais que vencedores. Aqueles que receberem de Deus aquilo que se propuseram, por favor, no próximo Eagles, vem aqui e dê o testemunho aqui na frente. Dê o testemunho. Coloque para Deus o que você precisa, aquilo que você espera, na sua visão, do potencial que você tem, que Ele vai te trazer. Amém? Obrigado.